O talento do inconsciente, um gênio desconhecido. Desde os primórdios da filosofia e da psicologia, discute-se a origem do gênio humano, da intuição e da criatividade. Com a psicanálise, Sigmund Freud trouxe a ideia de que grande parte do comportamento e do pensamento humano não nasce da razão consciente, mas sim das profundezas do inconsciente. Longe de ser apenas um depósito de desejos reprimidos, o inconsciente mostra um notável talento para resolver problemas, criar soluções simbólicas e gerar criatividade. Freud e o inconsciente dinâmico. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud descreveu o inconsciente como um palco oculto onde desejos, memórias e conflitos continuam a agir. Embora muitas vezes associado à origem de neuroses, Freud reconheceu também seu potencial criativo, visível nos sonhos, nos atos falhos e no humor. Esses fenômenos revelam que o inconsciente não é caótico, mas sim engenhosamente estruturado, capaz de elaborar respostas simbólicas que escapam à lógica racional. Jung e o inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung ampliou essa noção ao propor o conceito de inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos e padrões universais compartilhados por toda a humanidade. Para Jung, o inconsciente não era apenas pessoal, mas também herdado cultural e biologicamente, constituindo a base da mitologia, da religião e da arte. Assim, o inconsciente assume o papel de gerador de criatividade e significado, que transcende o indivíduo. A confirmação pela neurociência. Pesquisas modernas em ciências cognitivas e neurociência demonstram que o inconsciente possui um papel central em processos de aprendizado e inovação. Estudos sobre aprendizagem implícita mostram que adquirimos habilidades complexas sem plena consciência disso. Pesquisas de Kounius e Beeman, 2009, sobre insight criativo revelam que soluções inesperadas surgem após um período de incubação inconsciente, sendo acompanhadas por explosões de atividade cerebral no hemisfério direito pouco antes do momento eureka. Isso comprova que o inconsciente processa informações de forma silenciosa e eficiente até oferecer respostas prontas à consciência. Arte, criatividade e o inconsciente. Grandes artistas relatam que suas obras mais inspiradas parecem brotar de um lugar oculto. Escritores, músicos e pintores descrevem imagens, melodias e palavras que surgem do nada. Esse fenômeno confirma a visão freudiana do inconsciente como uma fonte de associações inesperadas. Os surrealistas, como André Breton e Salvador Dalí, tentaram explorar deliberadamente esse território por meio da escrita automática e da estética do sonho, reconhecendo no inconsciente um poço inesgotável de talento criativo. O talento adaptativo do inconsciente. Além da criação artística, o inconsciente revela sua habilidade em funções cotidianas. Intuição social. Julgamentos rápidos de confiança ou ameaça surgem de processos inconscientes. Regulação emocional. Respostas instintivas, como empatia ou defesa, são processadas fora da consciência. Automatização de habilidades. Dirigir, tocar um instrumento ou até andar dependem de rotinas inconscientes. O inconsciente não só possui uma fantástica memória, pantonésia, como também é capaz do raciocínio, de elaborar ou achar soluções que o consciente procura. E supera amplamente o consciente em inteligência. Quantas vezes as pessoas agem de maneira esquisita sem saber por quê? Quantas vezes muitas pessoas estão tristes e não sabem o motivo? Às vezes há causas fisiológicas, mas em uma boa porcentagem dessas ocasiões, uma análise profunda pode achar motivos inconscientes, sensações inconscientes, fatos arquivados no inconsciente que se associam, dando origem a sentimentos, dos quais o consciente só percebe depois pelos efeitos. Está triste, age por impulsos, não sabe os motivos de seus atos. Há sonhos em que realizamos raciocínios, operações intelectuais e matemáticas superiores às que realizamos quando estamos acordados. Em épocas antigas, muitas culturas pensavam que sonhos eram mensagens sobrenaturais, oniromancia.
O talento do inconsciente nos sonhos é, às vezes, tão grande que alguns autores foram levados erroneamente a atribuir responsabilidade ao sono, porque havia nos sonhos inteligência. A responsabilidade depende principalmente da vontade e liberdade. Um caso muito conhecido de descoberta durante o sonho é o da cadeia benzínica. O descobridor, F.A. Kekulé von S., tinha durante muito tempo procurado inutilmente a fórmula química do benzeno. Uma noite sonhou com a fórmula e lembrou-se quando acordou. Um médico canadense, F.G. Banting, trabalhou arduamente no tratamento da diabetes. Um dia trabalhou sem parar para encontrar a solução. Cansado e esgotado, foi dormir e durante a noite, sonâmbulo, levantou-se e escreveu a solução numa beirada de papel. De manhã, ao ver a anotação, compreendeu o que se passou. Assim foi como o mundo ganhou a insulina. La Fontaine e Condillac escreveram trabalhos inteiros de noite, sonâmbulos. Intuições. A intuição é um pensamento que parece vir de repente, sem um esforço mental. Percebemos alguma coisa que depois comprovamos ser importante e verdadeira. Grandes descobertas científicas se deram pelo talento do inconsciente ou intuição, e grandes poetas, pintores, músicos devem muitas das suas obras de arte ao seu inconsciente. Em muitos problemas científicos, inclusive naqueles que tomaram dias e meses de trabalho, a solução final se apresentou para a mente numa fração de segundos, por um processo que, conscientemente, não deve nada ao raciocínio. É o resultado de um raciocínio inconsciente. Foi notável o caso de Beethoven, que sentia zumbidos nos ouvidos e uma orquestra imensa na cabeça quando compunha suas melodias. Persigu, Descartes, Kepler, Pascal e outros deveram uma grande parte de suas descobertas ao raciocínio do inconsciente. O investigador, por exemplo, tem de repente uma intuição genial, sem saber de onde veio, mas antes tinham empregado muito tempo e energia na procura da solução que agora se apresenta imediata. Em experiências com hipnose, há pessoas que resolvem problemas de trigonometria que, em estado de consciência, não conseguem resolver. Em transe, estados alterados de consciência. A inteligência do inconsciente é verificada também em estados alterados de consciência, como o transe. A atividade inconsciente chega a tal ponto que desaparece totalmente o consciente. Frei Angélico pintava em transe. A atividade inconsciente dominava na sua totalidade física e psíquica. A francesa Helena Smith, em muitos e muitos transes, durante um bom tempo, através de seu inconsciente, desenvolveu toda uma linguagem nova, que depois de estudos se percebeu que era muito semelhante ao francês. Seu inconsciente dramatizou que a língua era marciana, de habitantes do planeta Marte, e que foi revelada por espíritos, próprio do ambiente que ela acreditava, em vida em Marte e na comunicação com o além. Depois da formação dessa língua marciana, apareceram outras viagens imaginárias à Lua, Urano, Júpiter, Netuno, etc., com suas correspondentes línguas. O inconsciente de uma pessoa inculta, com inteligência reduzida, pode ser muito talentoso. Em transe, um ignorante em matemática pode fazer cálculos extraordinários, e um ignorante em literatura pode escrever muitos livros. Com uma pancada na cabeça, um gênio pode virar um ignorante e um ignorante pode virar um gênio. Isto acontece especialmente nas pessoas que entram em transe constantemente, onde o treino durante anos prejudicou cada vez mais o equilíbrio psíquico de forma a facilitar muito a manifestação do inconsciente. Falsas interpretações. Os povos antigos inventaram as musas, que eram as responsáveis pelas inspirações, e a palavra ficou. Ainda hoje é comum dizer, hoje não estou inspirado. Depois se falou em demônios, depois em espíritos, extraterrestres e entidades do além, tudo dependendo da crença. Em certos ambientes, o inconsciente se adapta à crença e dramatiza a memória ou o raciocínio ou habilidade como sendo do além.
É o desconhecimento das possibilidades do inconsciente humano que levou tantas pessoas e povos a atribuir tais fenômenos a superstições. Quando não se conhecia a explicação, explicava-se pela superstição. Conclusão: o inconsciente, longe de ser apenas um reduto de sombras, mostra-se um aliado criativo e adaptativo da consciência. Ele processa o que escapa à razão, cria conexões inéditas, orienta respostas instintivas e, muitas vezes, é a verdadeira origem da genialidade humana. Freud revelou seus mecanismos, Jung iluminou sua profundidade arquetípica e a neurociência confirma sua eficácia silenciosa. Defender a tese do talento do inconsciente é reconhecer que a raiz da arte, da ciência e da sobrevivência humana está nas zonas ocultas da mente.